Olá, pessoal. Hoje vamos falar de listas. Listas são coleções de objetos organizados de forma indexada. Como nós estamos falando de C#, uma linguagem fortemente tipada, esses objetos devem ser de um determinado tipo, como inteiro, double, string, etc., além dos tipos criados pelo usuário, né? Listas são muito úteis e esse exemplo pretende mostrar essa utilidade. Vamos agora ver alguns exemplos de listas e como elas podem ser definidas. Então, fizemos aqui um programinha muito simples para mostrar isso, né? Então, aqui nós temos, aqui, ó, nessa linha, nós temos uma lista, que é uma lista de inteiros, chamada nums. Declaramos essa lista aqui, nesse new aqui, e preenchemos em seguida. No mesmo comando, a gente declarou a lista e preencheu com algum conteúdo. E aqui nós estamos dando fazendo um for each aqui, para imprimir o conteúdo que a gente obteve. Então, essa aqui é uma lista de inteiros. Essa aqui, por exemplo, já é uma lista de strings, tá? Então, é uma lista do tipo string, e os objetos dessa lista são do tipo string, tá? Foi declarado aqui. E aqui, estamos vendo uma outra forma de preencher a lista. Nós estamos pegando aqui uma string separada por ponto e vírgula. Esse comando aqui, o split, com esse ponto e vírgula, separa os elementos desta string aqui, com base nesse delimitador, e cria uma array a partir disso aí. Essa array, por esse meio desse controle aqui, toList, ela vira uma lista de strings, ou seja, ela preenche aqui, ó, essa string que foi definida aqui, ela é preenchida nesse comando aqui de baixo. É uma outra forma de fazer a mesma coisa que foi feito aqui embaixo é feito assim. Você pode, em circunstâncias de programação, optar por uma das diversas formas que a gente tem de preencher lista. Outro exemplo de lista é essa aqui embaixo, uma lista de objetos criados pelo usuário. Então aqui nós criamos um objeto chamado person, que tem uma identidade, um primeiro nome, um segundo nome, first name, last name, né? Criamos aqui esse objeto aqui. Então aqui, vamos instanciar um person P1, é uma new person, preenchemos aqui, ID igual a 1, first name igual a John, last name Smith, segunda instância aqui, P2, ID igual a 2, first name igual a Mary, last name igual a Taylor. Aí nós definimos aqui essa lista e preenchemos, declaramos a lista e preenchemos com essa primeira instância, com a P1. E aqui tem uma outra forma, que estão mostrando aqui, de colocar elementos numa lista, que é por meio da cláusula add. Então, persons.add, e aqui entre parênteses nós colocamos o objeto que a gente quer adicionar a essa lista. Naturalmente, esse objeto aqui tem que ser desse tipo aqui, né? Porque a lista só comporta objeto de um determinado tipo. Aqui tem um for each aqui, a gente vai imprimir isso aqui para ver o efeito obtido. E aqui nós temos mais um tipo de lista, que chama genérica, que a gente vai abordar em vídeos futuros. Então essa lista aqui, ela tem o tipo dos objetos dessa lista é definido em runtime, ou seja, em tempo de execução. É um pouquinho, precisa todos esses comandos para fazer isso aqui, então nós estamos só mostrando aqui que é possível obter isso aí e como é que faz. E aqui nós estamos colocando, nessa lista que foi definida em runtime, nós estamos colocando os mesmos objetos que estão aqui em cima, e quando a gente imprimir aqui embaixo, vocês vão ver que isso aqui e isso aqui produz o mesmo resultado. Temos outros tipos de lista que a gente não vai ver agora também, que é essa sorted lists aqui, que tem uma série de propriedades interessantes, nós vamos ver também em vídeos futuros. Então, essa lista aqui, chamada sorted list, ela tem um objeto aqui que seria, vamos dizer assim, uma tupla, vamos dizer assim, tá? Ela tem uma chave inteira e um elemento aqui, string, que é indexado por essa chave. É um outro tipo de lista que tem suas possibilidades. Então, isso aqui é só para ilustrar, dar uma certa ideia do que nós estamos falando. Se a gente executar esse programinha aqui, a gente vai ver aqui qual foi o resultado obtido. Então, essa lista de inteiro aqui gerou essa integer list aqui. Aqui está a lista de string, ou seja, esses elementos geraram essa string list aqui. Aqui os dois objetos. Essa lista do objeto aqui, person, né? Definido em tempo de compilação, tá? Gerou esse resultado. E a lista genérica, que foi gerada em tempo de execução, gerou a mesma lista. Ou seja, os dois se equivalem, mas tem grandes vantagens usar isso aqui. Nós vamos ver em vídeos futuros como é que faz isso. O objetivo, então, desse vídeo é mostrar a utilidade das listas e nós vamos nos concentrar nesses tópicos aqui, ó. Então, conceitos de listas e exemplos de construção, que nós acabamos de ver. Depois, exemplos de uso das cláusulas order by e order by descending. Exemplo de outras cláusulas, count, sum, average. Usos das cláusulas sum, average, usados em cima de valores calculados, não propriamente dos valores da lista, mas valores calculados a partir da lista. E por último, nós vamos ver como é que a gente calcula o desvio padrão
da distribuição dos valores dessa lista. Nosso exemplo, então, é esse aqui. Vamos ver o que ele faz. Nós temos aqui, em primeiro lugar, um botãozinho de build. Esse build aqui é uma função que a gente dispara aqui e que constrói um exemplo para a gente trabalhar e demonstrar tudo isso aqui. Então, eu estou construindo aqui um build, uma lista de 12 elementos. Isso aqui é construído de forma aleatória, nós vamos ver como, né? E se eu quiser, por exemplo, construir mais elementos, quer dizer, por exemplo, 17 elementos, eu dou um build aqui e ele constrói 17 elementos. Essa lista é construída de forma randômica, ele dificilmente vai gerar duas vezes os mesmos dados, tá? E vai servir para a gente ilustrar a ação das cláusulas em cima dos elementos da lista. Então, construída a lista, temos aqui a cláusula sort by. Então, por exemplo, se eu estou dizendo aqui, eu vou classificar sort by. Estou classificando por ordem de nome. Se eu fizer aqui, ó, age, estou classificando por ordem de idade. Data de início, estou classificando por ordem de data de início de uma determinada atividade. Aqui, por último, o salário hora de cada um desses participantes dessa lista aqui. Aqui temos essa flechinha aqui, esse símbolo aqui, ó, que ele serve para classificar em ordem decrescente ou em ordem crescente. Então aqui demonstra mais uma das coisas que a gente quer ver. Aqui embaixo temos, afinal, as estatísticas, né? Quando eu disparar aqui, eu clicar em estatísticas, olha o que ele calcula aqui, ó. Count. Quantos elementos tem na lista? São 17 elementos. Tá? São 17 elementos que tem na lista, 0 a 16. Quantos tem aqui? Qual a soma das idades das pessoas aqui? 357 anos. Idade, em média, das idades das pessoas, 21 anos. O desvio padrão, que nós vamos ver como é que calcula, dá 5,98. A média dos dias dessa atividade até a data de hoje, que é o que nós estamos fazendo o exemplo aqui, são 315 dias, ponto 2 em média aqui, tá? As pessoas estão nessa atividade. A soma dos salários hora dá 253 dólares canadenses, né? E aqui a média do salário dá 14 dólares e 88 centavos. Ok? Então isso aqui é o programa aqui, é o que nós fizemos, e nós vamos ver como é que faz isso daí e a potência dos comandos. Então, descendo para o programa. Vamos começar aqui, gerando a lista. Para gerar a nossa lista, em primeiro lugar, nós desenhamos um modelo, definimos um objeto. Esse objeto que a gente definiu aqui chama person. Então, aqui, essa pessoa tem uma identidade, um nome, uma idade, uma data inicial de uma determinada atividade e um salário hora que ela vai receber por essa idade. E aqui, junto com essas propriedades desse objeto aqui, nós temos as restrições. Então, essa é obrigatório ter uma identificação. O nome tem que ter no mínimo 3, no máximo 32 caracteres. A idade das pessoas precisa variar entre 12 e 32. O intervalo de data do início das atividades deve variar entre 1º de janeiro de 2021 e 22 de novembro de 2022. Tem que estar sempre nesse intervalo aqui. O salário hora deve variar entre 12 e 22 dólares por hora. Tá? Então, esses aqui são o objeto e as restrições a que ele faz. Agora, nós vamos ver como é que funciona essa geração aí? Como é que a gente gera? Quando a gente clica aqui, a gente ativa uma função que está aqui em code, né? E essa função ativa esse método aqui e é ele que vai gerar a lista para a gente. Então, como é que ele funciona? Abrimos uma lista aqui de pessoas, uma lista vazia, e aqui nós definimos dois nomes. Nós definimos duas listas. Uma lista de primeiros nomes. Então, nós temos uma lista de primeiros nomes, que é John, Paul, Mary, Anne, Julia, etc. E uma lista de sobrenomes, Smith, Anderson, etc, etc. Eu vou gerar aleatoriamente esses nomes aqui, combinando um elemento aqui como primeiro nome com um elemento da segunda lista como segundo nome. Então, randomicamente, eu vou pegar, por exemplo, Anne Smith, Paul Stewart, John Morris, Tommy Ryan, e assim por diante. Então, nós vamos gerar os nomes a partir daqui por um processo que nós vamos ver agora no código como é que faz. Então, descendo aqui no nosso código, nós fazemos aqui uma primeira verificação. Se você tem, por exemplo, como na nossa lista aqui, né? Se você tem, por exemplo, 8 nomes aqui em cima e 8 nomes aqui embaixo, o número máximo de dados que você pode fazer usando esses dois exemplos seria 8, vezes 8, 64, porque cada um daqui pode se combinar com todos os de baixo. Então, John Smith e assim por diante. Então, um nome aqui em cima pode gerar 8 diferentes. Tá? O segundo nome, então nós podemos gerar no máximo 64 elementos. Então, a primeira verificação que a gente faz é a seguinte, né?
A gente está vendo se, por exemplo, não dá para gerar 2.000 nomes diferentes com 3 primeiros nomes e 3 segundos nomes. Não dá, né? Dá para fazer no máximo 9. Então, antes dele se meter nisso aqui e gerar um loop lá para a gente verifica se dá para fazer ou não. Se ele não conseguir fazer, ele retorna aqui uma mensagem de... Ele retorna uma lista vazia e o programa sabe tratar isso. Então, agora, aqui embaixo nós definimos um random, né? Um objeto random, e esse objeto aqui é que vai nortear a escolha de coisas que não variam. É a partir desse uso desse randômico aqui é que a gente vai definir coisas diferentes. Então, vamos lá. Instanciamos uma person aqui embaixo. Então, a person tem um ID que é um número crescente. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Cada um que a gente for gerar vai ser um maior do que o último que foi gerado. Aí nós vamos gerar um nome randômico. O nome randômico, o que ele faz? Ele pega daquele first names, onde tinha lá John, Paul, etc, etc, com a segunda, last names, que tinha o Smith, etc., ele pega um daqui e soma com um daqui. Então, tem um branquinho aqui no meio, um espaço para separar, né? Então, ele pega um nome daqui. Qual o nome que ele pega? Isso aqui é aleatório, ó, random, tá? Random next. Então, ele vai pegar um número aleatório que vai de 1 até esse número aqui. Até Ele vai pegar um número aleatório que vai de 0 até o comprimento da lista, tá? Até o número de elementos da lista, e depois ele vai pegar da segunda um outro número genérico, tá? Randômico, tá? Que vai de 0 também até isso aqui. Então ele vai somar coisas desse tipo sim, um número people com Smith da segunda linha. Aí ele gerou esse nome. Agora, antes dele gerar o nome e seguir em frente, ele faz o seguinte, ó, ele faz, ó, while ele vê se esse número que eu gerei aqui, ó, que esse PNAME, ele já não existe na lista. Essa lista já não contém esse nome aqui. Então, primeira vez está vazia, a lista não vai conter. Mas segunda vez, o que ele faz? Ó? Ele, usando essa cláusula exists aqui, que é uma cláusula da lista, ele vê se essa expressão aqui é verdadeira em algum momento. Então, PNAME é o nome que eu gerei agora. LNAME é o nome da lista. Então, ele usa essa lambda expression aqui e ele verifica se essa expressão em algum momento é verdade. Se em algum momento ele for verdade, quer dizer que o nome já existe na linha, então o que ele faz? Calcula outro, e assim por diante. Cada vez que ele encontrar um nome que já existe na lista, ele vai gerar um outro, assim por diante, até sair desse loop aqui. Aí, em seguida, geramos a idade de uma pessoa, que é um número que varia entre 12 e 32. Vai variar entre 12 e 32, porque, de acordo com o nosso modelo, foi o que a gente colocou aqui, né? Precisa variar entre 12 e 32. Bom, então, gerou um número aqui para a idade, gera uma data. Essa data que ele vai gerar é, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, você soma um número randômico que vai de 0 até 690, que dá mais ou menos até o dia de hoje, agora, que eu estou fazendo aqui, né? Então, aqui ele vai gerar, por exemplo, se aqui gerar random igual a, por exemplo, 300, ele vai pegar esse número aqui, vai somar 300 dias, vai gerar um número também, cada hora um número randômico, uma data randômica. E aqui o salário horário varia entre 12 e 22, que a gente optou por fazer assim, né? Ele gera aqui um número randômico. Com isso, ele preencheu toda a classe de pessoa, tá? Então, preencheu tudo isso aqui. Agora, feito isso, nós fazemos mais uma coisa aqui embaixo. A gente pega, a gente tem uma rotina aqui que chama isValid. A gente vê se aquele que nós geramos, se esse elemento P que a gente gerou é um elemento válido. E para isso, o que eu faço? Eu deixo aqui embaixo, estou chamando desse isValid aqui, então ele vê, pessoa P passou para cá, né? Então ele pega este contexto aqui, tá? Ele define, tem um validador, que é uma coisa que está nessa classe aqui em cima, Data Annotations. Ele pega, ele vê se neste contexto aqui, ó, ele vai fazer uma validação. Ele vê o contexto é o contexto de pessoa. O contexto de pessoa é isso aqui, ó. O que ela tem que o que ela tem que obedecer? Required, o número aqui, range e tal, etc. Todas essas condições que estão aqui, ó, esse contexto aqui estão presentes nesse contexto. Então, o que ele faz? Ele prepara aqui uma lista de resultados, tá? E ele vai pegar e tentar jogar nessa lista aí todos os elementos que forem inválidos. Então, o que ele faz? Ó? Ele tenta validar, ele tem o objeto P e o contexto. O contexto está aqui em cima, que a gente gerou, né? Então, ele tenta validar esta person que a gente gerou contra este contexto e vai jogar o resultado nesta lista aqui. Se ele não encontrar nenhum elemento inválido nessa pessoa que a gente mandou aqui, testada contra esse contexto, ele não vai gerar nenhum resultado para cá, invalidation results, ou seja, o registro é considerado válido. Então, ó, antes de incluir o elemento na lista, né, antes de incluir na lista aqui, ó, da ULP aqui, o que ele faz? Ele vê se é válido.
Se for válido, ele coloca aqui e vai embora. Se não for válido, o que faz? Ele ignora, tá? O L-count continua o mesmo, porque não teve adição de elemento na lista, e ele vai gerar um outro. Se gerei um que não era válido, ele persegue esse loop aqui, vai gerar um outro até completar o número de elementos que a gente colocou. Tá ok? Bom, pessoal, então, é assim que aqui ele gera esses registros. Então, como registro disso aqui, foi gerado isso aqui. Agora, nós vamos passar aqui para examinar as outras cláusulas. Então, vamos ver, essa cláusula aqui é sort by, tá? Então, sort by name, por exemplo. Como é que isso aqui funciona? O programa que a gente fez para calcular o uso dessas cláusulas, ele é pequenininho, tem esses 3 pedaços aqui, tá? E nós vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, em primeiro lugar, nós temos um código HTML que é responsável pela apresentação desses elementos aqui, ou seja, é ele que vai fazer essa página ter esse aspecto aqui. E o que ele contém? Então, examinando o HTML aqui, o que tem? Ó? Aqui tem o título, aquele título que vai lá, que a gente colocou lá em cima, na primeira coluna. Na segunda coluna aqui, ó, a gente colocou aqui um botão, que é esse botãozinho aqui, ó. Esse botão aqui é um botãozinho que sobe e esse botão aqui é responsável por fazer a classificação em ordem ascendente ou descendente, tá? Então, nós colocamos esse botão, instanciamos ele aqui, fazemos ele aparecer aqui dessa forma. É assim que a gente constrói ele. Dizemos que é um button, isso aqui é uma classe CSS. O CSS dessa lista aqui está todo aqui embaixo. Ó. O CSS está aqui, no style. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aí. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso aqui, mas muito pouco. A descrição do CSS está tudo aqui. E esse código aqui está no GitHub, pessoal. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Pegamos aqui, vai ser um button, vai ficar, isso aqui é para posicionar essa figura. Isso aqui é para posicionar essa figura aqui no meio desse botão aqui. Esse botão vai ser 12% da coluna, a altura vai ser completa, 100% para ficar igual o resto dos outros objetos da coluna. E quando eu der um clique aqui, ó, quando eu der um clique aqui, ele vai executar essa rotina aqui up-down. Tá? Que é a rotina que troca, que é uma rotina está aqui embaixo, aqui no código. Tá? E ela faz classificar de um jeito ou do outro. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ela funciona. Então, depois desse botão aqui, que tem a flecha de ascendente e descendente, nós temos uma combo aqui. Ó. Essa combo aqui está preenchida com esses elementos aqui. Ó. ID, todos os elementos da pessoa estão aqui. Tá? Então, nós só queremos classificar por algum desse conteúdo aí. Então, nós vamos colocar aqui uma lista. Então, damos um select class aqui. Ó. Estamos fazendo uma option list aqui embaixo. Agora, essa option list tem os vários elementos. De onde é que veio esses elementos? Esses elementos aqui, ó, que preencheram essa lista, esses elementos aqui, eles vieram daqui. Ó. A gente construiu aqui uma constante aqui, né? ID, name, etc, etc, separados por ponto e vírgula. A gente pega esse string order by, eu coloco aqui, ó, para cada string S contida em order by, né? Ele vai ele vai construir uma linha aqui de option value. Então, ó, cada option value daqui vai gerar um nome aqui embaixo. Tá? Então, ó, vocês podem ver que o conteúdo que está aqui, ó, etc, ID, name, etc, etc, é exatamente o conteúdo que está nessa string aqui separado por ponto e vírgula. Tá? Então, aqui nós construímos, olha, aqui nós construímos essa select list aqui. Aqui, em seguida, a gente colocou um espaço aqui em cima, que vai ser, a gente chamou de MSG aqui, message. Aqui nós reservamos espaço para a gente colocar mensagens que a gente quer, mensagem de erro, ou coisas assim que a gente quer mandar para o usuário. Então, reservamos esse espaço para isso. Aqui embaixo vem o botão que vai produzir a nossa lista, quer dizer, quando a gente clicar nesse botão, nós vamos gerar essa lista aqui, e aqui vem o número de registros, ou seja, o número de elementos que a gente quer para a gente colocar na lista. Então, esses dois elementos aqui, essas duas linhas são responsáveis por fazer isso aqui, ó, build e 17 aqui. Muito bem. Agora, como é que faz, então? Vamos ver agora como é que isso aqui funciona. Quando eu clicar esse botão aqui, ó, ele vai gerar o quê? Ele vai vir nessa rotina aqui, ó, Generate List Persons, passando o NREX, ou seja, vai para essa rotina passando isso aqui. 17 é aquele número que está lá. Aqui, ó, NREX. Então, ele vai chamar isso aqui e vai passar lá para baixo. Tá? Então, ele vai chegar nessa rotina aqui, ó, Generate List of Persons, e vai recebe 17 aqui e vai fazer a geração da lista. Como é que ele faz a geração da lista? Persons igual GenPersons, que é aquela rotina que nós acabamos de analisar aqui, ó. Essa rotina aqui de GenPersons, ele chama essa rotina, gera
gera gera aqui persons, né? Persons que é uma lista, né? Essa lista aqui, persons, está vazia. Nesse momento aqui, ele vai gerar essa lista aqui de pessoas com base naquela rotina que nós vimos já como é que funciona. Se ele tiver alguma mensagem, vou mandar ele dar mensagem tal, que vai aparecer aqui em cima. Bom, feito isso, depois, então, o que vai acontecer? Se eu clicar o botão de estatísticas aqui embaixo, né? Então, aqui nós chegamos até aqui. Aqui tem a tabela, né? Essa parte toda aqui do programa é para colocar esta lista na tela. Então, ó, ele vai construir uma table, isso aqui é uma table, né? Esse pedaço que está aqui é uma table. Ele vai construir uma tabela que tem os seguintes nomes aqui no cabeçalho, tá? No head aqui, ó, ID, nome, age, data de início, hourly wage, ou seja, isso aqui é isso aqui. Tá? Depois, embaixo, ele vai colocar nas colunas, então, para cada elemento, para cada linha que a gente tiver na lista de persons, né, para cada objeto que tiver na lista de persons, ele vai colocar isso aqui na tela. Então, ó, pegou o primeiro elemento. Então, ele vai colocar lá person ID aqui, ele vai colocar nome em segundo lugar, depois coloca age, a data inicial e coloca lá o salário hora, que é isso aqui. Ó. Formata, né, para sair com ponto e vírgula e põe esse conteúdo aqui, que é para dizer que é dólar canadense. Então, isso aqui ele faz várias vezes, uma para cada elemento da linha, e como resultado tem uma lista mostrada na tela. Aqui embaixo ele faz um detalhezinho de acabamento, e vê se persons, ou seja, se a lista tinha algum elemento, ou seja, se ele colocou alguma coisa aqui, ele passa uma lista aqui verde embaixo para dar um sinal de acabamento. É ele que faz essa linhazinha aqui, ó, essa lista para separar aqui das estatísticas. Então, isso aqui é só um detalhe de estética. E aí vem a colocação da última linha aqui, do HTML para a última linha. Então, aqui nós temos uma linha que chama estatísticas, né, que tem um label, que é statistics. Depois tem um botão, que é esse aqui, estatística, esse botão aqui embaixo. E depois aqui nós temos uma caixa de texto aqui embaixo, para receber os valores de cada um. Cada um dos valores calculados vai vir parar numa caixa de texto. Então, quando eu clicar esse botão aqui, ó, estatística, quando eu on click, se eu clicar isso, ele vai executar stats. Esse stats aqui embaixo, ó, cadê ele? Ah, está aqui. Esse stats calcula o seguinte. Primeiro, se tem gente na lista, ou seja, a lista pode estar vazia. Aí ele não calcula nada. Se tiver gente na lista, o que ele faz? Ele calcula esses valores n count. Então ele pega persons count e dá o número de elementos da lista. Aí ele pega total de idade, persons.sum. Sum é uma cláusula aqui. Ó. Então o que essa cláusula está fazendo, Sanil? Pegue a lista de pessoas, some todos os elementos relativos à idade. Então ele pega aqui, ó, X é um person, é um elemento da lista, né? Agora, X tem várias coisas. Todas essas daqui, tem ID, nome, age, data de início e hourly wage. Então eu quero que ele pegue, faça essa somatória. The age vai conter a somatória de todos os elementos de idade da lista. Então, todos os elementos dessa coluna aqui, ele vai jogar aqui, só the age. Agora, se eu quiser calcular a média de idade das pessoas, o que eu faço? Persons, usa a cláusula average. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, sobre age, né? Então, ele vai pegar, somar todas as listas e calcular aqui a média. Isso aqui, ele vai calcular a média de idade aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que você fizesse o que está escrito aqui. Ó. Se você pegar o total da idade e dividir pelo número de elementos da lista, você vai obter a mesma coisa, vai dar a média do mesmo jeito. Eu só estou colocando aqui como average para que a gente quer ilustrar o uso da cláusula. Aqui nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos calcular a média de dias que cada uma das pessoas está envolvida nessa atividade. Então, eu estou calculando, a partir dos elementos da lista, eu vou calcular isso aqui. Ó. Eu estou pegando a data de hoje, time now, e estou subtraindo da data de início. Então, eu pego a data de hoje e subtraio da data aqui, ó, da data que a pessoa começou a trabalhar nessa atividade. Então, subtrair isso aqui daqui e eu quero isso aí expresso em dias. Eu poderia, por exemplo, expressar em anos, meses, minutos, segundos, tem uma série de possibilidades aqui. Então, se eu colocasse, por exemplo, um ano seria 1 ponto alguma coisa antes. Quando dias dá 300 alguma coisa dias, e assim por diante. Tá? E eu estou formatando isso aqui com uma casa decimal aqui embaixo, porque a gente achou que a apresentação assim ficava boa, essa aqui embaixo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos calculando a média de dias que a pessoa está envolvida nessa atividade. Aqui embaixo, estou calculando a soma de todos os salários de que se paga. Então, cada hora das pessoas nessa empresa custa para a empresa a soma de tudo isso aqui. Ele tem que pagar todas as pessoas envolvidas na atividade. Né? Então, cada hora ele vai gastar $253 de execução. Ou seja, cada hora
Cada hora do dia, a empresa gasta $253 para manter o pessoal trabalhando. Tá? Depois aqui nós vamos calcular a média do salário hora. Então o que ele faz aqui? Ó? Ele pega aqui ó, o salário hora, tá? Calcula o average dele aqui, ó, tá? E coloca nessa variável aqui, hourly wage. Tá? Então essa média aqui embaixo que ele vai colocar aqui embaixo. Tá? Além disso, nós vamos ver agora uma coisa aqui, um cálculo um pouco mais sofisticado. Nós vamos ver então como é que calcula o desvio padrão. Então você tem a média e tem o desvio padrão. Agora, se você tem uma média, por exemplo, de um desvio padrão pequeno, vamos dizer que seja um ano, significa que a média da idade das pessoas é 21, no caso aqui, né? Então, agora, como a dispersão é 1, o desvio padrão é 1, isso significa que quase todas as pessoas estão entre 19 e 20, ou seja, a dispersão da idade é bem pequena, quase todos têm praticamente a mesma idade. Bom, então, já explicamos então como é que isso aqui funciona, como é que são calculados cada um desses valores. Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, eu build uma outra lista e calcular a estatística, eu vou obter números diferentes. Tá certo? Bom, agora, quando eu mudo aqui, explicando por último, né? Então, vamos falar como é que o order by funciona, que é o que está faltando. O order by está aqui, né? Então, olha, quando eu clico aqui, por exemplo, eu vou botar um ponto de parada aqui para mostrar como é que funciona. Quando eu clico aqui, por exemplo, eu quero ordenar isso aqui por idade. Quando eu clico aqui, age, tá? O que acontece? Eu seleciono esse elemento aqui, ó. Eu seleciono aqui nessa lista um elemento age aqui. Eu peguei essa linha age, foi a que eu escolhi. Quando eu faço isso, ele dá um clique aqui, ele vai desviar para essa rotina order by. Mas quando ele vem para baixo, você quer saber aqui embaixo? Ué, mas tudo bem, ele selecionou alguém, mas qual foi que ele selecionou? Bom, qual foi o elemento selecionado? Vem aqui, ó. Aquela chamada para cá, ela gera automaticamente um elemento que ela manda para cá, que é o Change Event Arguments. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o E e colocar aqui, ó, eu vou ver que ele está mandando para cá o valor selecionado, que no caso aqui foi age. Então aqui, ó, eu sei qual foi o elemento selecionado porque eu examino essa variável E que eu recebo aqui, né, que reflete o evento, e eu consigo ler que o evento selecionado, que o elemento selecionado aqui foi age. Então o que a gente faz? Eu venho desse aqui, tudo bem, foi age, foi o elemento selecionado. Quando eu der um clique aqui, eu vou ver que, ó, se o elemento for ID, ele vai executar a ordenação por person ID. Se for name, ele vai executar por name. Agora, se for age, ele vai cair aqui, ó. Na hora que ele faz isso aqui é um immediate if aqui, né? Na hora que ele faz a avaliação, ele vê, o valor selecionado igual a age, ele executa esse aqui. Então ele vai ordenar por age, tá? Ele faz a ordenação e, por último, aqui eu guardo qual foi o último elemento, qual foi a última seleção que foi feita, por causa do seguinte, ó. Vamos dar um continue aqui. Então, quando eu cliquei age aqui, ó, ele classificou aqui pela idade, tá? Agora, se eu clico aqui, ó, esse elemento vem aqui se eu clicar para outro elemento, ele vai executar aqui agora na ordem descendente, aqui, agora de cima para baixo. Agora, se eu clicar esse elemento, este botão aqui, ó, só a seta, ele pega e inverte a ordem da última classificação feita. Então aqui eu guardo o nome da última coisa que foi classificada, porque assim quando eu clicar aqui, ele sabe. Quando eu clicar aqui, ele vai vir aqui em up and down, né? Ele sabe qual é a imagem que está lá, se a flechinha é para cima ou para baixo, aí ele pega e gera uma chamada para cá. Ele gera esse evento aqui de change events, ele gera um aqui com o valor da última classificação que foi feita e chama essa rotina aqui, tá vendo? Ele põe esse valor aqui, ó, o último elemento que foi classificado foi esse aqui. Ele põe o valor aqui no E. Então ele vem aqui, ele sabe que essa rotina aqui vai pegar o valor que está aqui e vai classificar. Então, se estava classificado com ordem de baixo para cima, ele inverte, porque isso que ele faz aqui, ó. Se era para cima, ele põe para baixo. Então, se era up, ele põe para baixo a imagem. Se a imagem era para baixo, ele põe para cima. Então, ele pega e inverte a ordem, tá? E manda ordenar por essa ordem. Quando ele muda isso aqui, ó, up image por down image, ele pega ele põe essa variável aqui, ó, esse valor aqui, up or down image, ó, é uma variável que está aqui, tá vendo? Variável para cima ou para baixo. Ele inicializou com para cima. Então ele vem para cá, ó, e quando ele vem aqui, tá vendo? Ó,
A imagem aqui, ó, tem um elemento lá do CSS, uma classe que chama Up or Down Image. Então, aqui, ó. Essa, então, ele fala, olha, a classe que é para usar aqui é a que veio escrita aqui. Então, se veio Up Image é para usar Up, e se veio Down é para cá. Então, vamos olhar lá no CSS, só para ilustrar como é que funciona isso. Ó. Eu tenho aqui um CSS aqui, né? Então, ó, se veio Up Image, ele vai usar, a função que ele vai usar é essa figura aqui, tá vendo? Aqui tem uma figura que está guardada aqui. Isso aqui na programação a gente fez isso, né? Então aqui, tá vendo? Aqui eu tenho os icons estão aqui, né? Os ícones, né? Então, ó, se eu coloco, a imagem está guardada lá. Se veio isso daqui, uma imagem para cima, ele vem aqui e vai pegar uma imagem que a gente chama de up arrow, tá? Que é a imagem que aponta para cima. Se por outro lado a imagem era down, ele vem buscar a imagem daqui, ó, down image. Então, é assim que eu faço aparecer, é assim que a gente faz acontecer isso aqui, ó. Então, a mudança dessa variável aqui, embaixo, faz a flecha aparecer virada para cima ou virada para baixo. Aí eu pego boto o elemento aqui, qual é que foi clicado lá, defino um elemento aqui, ponho qual foi a última classificação feita. Foi aqui, ó, order by. Só que a imagem aqui trocou de sinal, né? Ela veio daqui para inverteu. Então, quando ele for executar isso aqui, ele vai testar, ó. Se a imagem, se up or down image for up, vem aqui. Se por acaso não é up, ela só tem dois valores possíveis, up ou down. Então, se não for up, ele cai aqui embaixo. Então ele executa aqui order by para classificar de forma crescente e usa aqui order by descende para classificar de forma descendente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo aqui, e eu espero que vocês tenham... O que eu queria mostrar, então, era... Você vê como é potente isso aqui, você vê, nós fizemos tudo isso aqui. Olha, depois que você tem prática, você faz tudo isso aqui no instante. Então, são funções bastante complexas, bem difíceis de calcular, que a gente faz no instantinho isso aqui, tá? Listas têm várias funções que a gente pode ajudar muito a gente na programação. E daqui para frente, nós vamos fazer outros vídeos que a gente vai explicar o que tem, além dessas funções, tem muito mais coisa. E vocês vão ver que bacana que é. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Um abraço para todo mundo.